respirando fundo. Nessa nossa série Dores da Alma, nós falaremos hoje sobre um assunto bastante delicado, que é sobre os vícios. O vício, ele pode ser um erro de cálculo na procura da paz e da serenidade, porque na verdade todos nós queremos ser felizes. Ninguém conscientemente busca de propósito viver na aflição, viver na infelicidade. Hábitos preferidos, eles se formam através do tempo e eles se sedimentam com as repetidas manobras mentais. Por exemplo, uma ação que funcionou muito bem no passado, num determinado momento da nossa vida, mantendo a nossa ansiedade sob controle, sob domínio, provavelmente ela vai ser reproduzida em outras ocasiões. É o caso na fase infantil, quando nós chorávamos, logo mamávamos. Na vida adulta, a estratégia mental ela pode ser: quando eu tenho um problema, eu preciso comer para resolvê-lo. Então, o que a princípio foi uma descoberta benéfica, né, aparentemente, pelo bem-estar que proporciona a alimentação, pode ir se tornando um impulso neurótico e desagradável no nosso dia a dia. A lei de conservação, que ela está lá no Livro dos Espíritos, lembrando, né, que nós fizemos toda uma série sobre esse programa, né, sobre essas leis, ela prescreve como um dever que o homem mantenha as suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, então, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização, ou seja, no equilíbrio. A dependência da comida, segundo o espírito Hamed, ela está alicerçada no medo de viver, no temor das provas e perigos da caminhada terrena, e ela pode levar a uma suposta fuga. Os dependentes, eles negam seus medos e acabam se escondendo à beira do caminho, interrompendo a procura existencial, dificultando assim o fluxo do desenvolvimento espiritual que acontece sempre, o quê? Através da busca do novo. Os vícios ou hábitos destrutivos, eles são em síntese métodos defensivos que as pessoas assumiram nessa existência, ou às vezes até de outras, né, como uma forma inadequada de promover a segurança e a proteção. A pergunta é: como organizamos a nossa personalidade? Nós precisamos realmente promover uma autoanálise profunda para apurar esses padrões deficitários de pensamento, diferenciando daqueles que realmente são úteis, para então nós nos libertarmos das compulsões desgastantes e de hábitos que são infelizes. Eu confesso que eu fiquei me perguntando por que Hamed não falou especificamente de vários tipos de vícios. Ele ficou ali, falou mais da obesidade, da compulsão. Ele não trouxe assim um rol taxativo que a gente está mais acostumado do que são os viciados, bebidas alcoólicas, drogas entorpecentes ou estimulantes. Mas é porque nessa série ninguém está aqui para julgar. Principalmente, não desejamos julgar o comportamento ou a atitude do outro. Estamos aqui para refletir sobre essas dores da alma, sobre possíveis tendências e distúrbios em nós mesmos, bem como as suas possíveis causas. Para isso, nós precisamos revisar as nossas concepções sobre os vícios. Nós não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente os delinquentes, os vazios. Nada disso. Em verdade, os viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e que se refugiam na dependência, seja de pessoas ou seja de substâncias. Porque o viciado, ele é um ser que requer cuidado, que requer atenção. E geralmente são pessoas carentes, sofridas de alguma maneira, que entregaram a sua força de vontade aos vícios entorpecentes por não aguentarem suportar o seu mundo mental em desalinho. Um outro ponto que é bastante esmiuçado nesse capítulo é a ociosidade. E aí tem um outro âmbito. Porque essa ociosidade ela pode ser considerada tanto uma causa como um efeito de todos os vícios. E as entidades superiores, elas falam assim sobre a ociosidade. Haverá espíritos que conservam-se ociosos, mas esse estado é temporário. E dependendo do desenvolvimento das suas inteligências e das suas origens, na verdade, todos são qual crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que por vontade expressa.
Vejam que nós temos também na nossa origem, na nossa cultura, muita coisa que contribui para essa ociosidade. Exemplo, aqueles senhores aristocráticos que nutriam assim uma falsa impressão de serem melhores, tanto que consideravam-se no direito de escravizar outros seres humanos. A gente sabe que aqui no Brasil foi muito legitimada a escravidão, e em detrimento de alguns homens para satisfazerem a necessidade daqueles patrícios que viviam no fastio, na inutilidade. As regras e costumes do passado, elas pesam sobre nós. Trazendo isso para a nossa consciência, nós precisamos revisar esses conceitos. E vamos concluir a nossa reflexão com Sócrates. Ele fala que não é ocioso apenas o que nada faz, mas sim o que poderia empregar melhor o seu tempo, porque a ociosidade é uma porta que se abre para os vícios, é uma casa sem paredes, e numa casa sem paredes as serpentes podem entrar por elas em todos os lados. Então que possamos revestir as nossas paredes de luz, de pensamentos elevados e de hábitos salutares para a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e principalmente para que possamos prosseguir evoluindo a cada dia.